Bom dia, dando continuidade à nossa matéria desse bimestre, que é o realismo e naturalismo. Nós temos no livro, na página 326, imagem em foco. Então ali nós temos, observe atentamente o quadro a seguir de Gustave Courbet, pintor francês que introduziu o realismo na pintura. Então a gente observa ali essa figura onde tem um menino, duas mulheres com umas peneiras, um lugar bem simples, bem realista, bem nada assim fantasioso, nada levando assim a imaginação de coisas subjetivas, mas uma pintura mais objetiva. Então ele pergunta: a propósito do ambiente retratado no quadro, responde como ela se caracteriza, assim, né? É o que? É um ambiente simples, é humilde, talvez um quadro cômodo, né? De uma casa onde eles fazem aquela atividade, né? Seria ali para eles a seleção, né, armazenamento do trigo. B. Trata-se de um ambiente próprio da zona rural ou da zona urbana. Zona rural, né, onde as pessoas estão trabalhando, né, na colheita de um produto, né? E tanto é que o nome da própria pintura fala, né, as peneiradoras de trigo. Então já dá para remeter bem a ideia de um lugar rural. Observe as personagens que compõem a cena. O que elas estão fazendo? Trabalhando, peneirando o trigo. Levante hipóteses. Que vínculos pode haver entre elas? Provavelmente mãe, filha, né, e filho, né? Pode ter, ou então pessoas de uma mesma comunidade fazendo atividade. Para elas, o que representa o trigo? O que vocês acham que ela representa o trigo nessa cena aí? O trigo nada mais é o que? É o resultado do trabalho, né, para garantir o que? A sobrevivência, o sustento delas. As peneiras, as primeiras telas de Courbet escandalizaram os salões de arte parisiense por causa dos temas que abordavam até então inéditos. A hierarquia social que posição ocupavam as personagens retratadas no quadro. Tá vendo? Para de pintar a nobreza, aquelas coisas só bonitas, retrato belo, e fala o quê? Lado operário, né? Que viviam nas cidades. Então ele está retratando o quê? Uma camada mais humilde da população, o que não era normal para a época. Apesar da condição social das personagens, o que o quadro desperta algum sentimento de piedade ou compaixão nos espectadores? Não. É um serviço digno. Desperta o quê? A dignidade, a honestidade, né? Que elas se orgulham daquilo que estão fazendo, do trabalho delas. Certa vez perguntaram a Colbert se ele era capaz de pintar um anjo, e ele respondeu: jamais poderia pintar um anjo porque nunca vi nenhum. Qual é o princípio realista presente nessa resposta do pintor? Ele é objetivo, tá vendo? Ele só retrata a realidade como ela é, só aquilo que ele vê. Na sua opinião, o quadro põe em prática esse princípio realista? Justifique sua resposta. Então, é uma pintura totalmente objetiva, tá vendo? Então ele compara pinturas dele, do romantismo, ele fala, não, ele só pintura aquilo que é real. Então, retrata assim. Observe as cores em destaque no quadro. Que relação elas têm com o tema abordado pelo pintor? As cores ocres ali do vermelho, ali do trigo, né, bem destacados ali em cima do pano branco, é o que? Nada mais do que o natural, o campo, a vida das pessoas, né? O sangue que elas dão para se sustentar, né? Em primeiro plano destaca-se uma moça. O que sugere os movimentos dela, né? Energia, força, disposição para o trabalho. Interprete o que a moça representa nesse quadro. O trabalho dos camponeses, né? O trabalhador em geral, a dignidade que eles têm através do trabalho. Um dos traços do realismo é a crítica social, considerando-se o contexto da época. O quadro faz uma crítica à sociedade de então. Justifique sua resposta. Indiretamente, sim, pois ele faz um elogio à vida humilde e digna dos trabalhadores.
O quadro, nada mais, ele faz o que? Uma crítica à vida luxuosa dos salões frequentados pela burguesia, enquanto os trabalhadores estavam ali dignamente fazendo seus trabalhos. Tenhamos uma boa semana.